Essa transição, Diego, deixou Brasília mais surrealista do que o habitual, né? A primeira vitória legislativa do futuro governo do Lula vai ser obtida por meio da aprovação da última proposta de emenda à Constituição da administração do Bolsonaro. Forçado a governar antes de tomar posse, o Lula está queimando parte do seu capital político para promover o sexto estouro do teto de gastos do ciclo Bolsonaro, que é um presidente que abdicou de governar sem desocupar o trono, né? O Lula ele resiste, inclusive, em chamar essa proposta de emenda constitucional de PEC da transição. Ele prefere chamar de PEC do Bolsonaro. E, na prática, a nova profanação do que deveria ser a principal regra fiscal do país, ela ocorre em decorrência das violações anteriores. De estouro em estouro, o Bolsonaro produziu um apagão orçamentário e tornou incontornável essa concessão do Legislativo ao Lula de uma licença para gastar. Falta definir agora o prazo e o valor desse novo cheque sem fundo que vai ser espetado no déficit público. Mas que o Lula prevaleceu no Congresso, ninguém tem dúvidas. Agora, ele não vai ter os 4 anos que gostaria, nem os 198 bilhões que reivindica. O próprio Lula já está aceitando nos bastidores o prazo de 2 anos, que parece a essa altura o mais provável. Tem um pedaço do Congresso querendo encurtar mais ainda, para 1 ano apenas, mas parece consolidada uma maioria a favor da concessão dessa licença de 2 anos, para manter um determinado valor acima do teto. E esse extrateto, também o escritório de transição, o Lula, já estão admitindo que não vão ter os 198 bilhões, estão tentando obter alguma coisa em torno de 150 bilhões de reais. A coisa começa a ser definida nessa terça-feira, com o início do debate formal na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Essa comissão é presidida pelo Davi Alcolumbre, que deve avocar para si a função de relator dessa PEC. Davi Alcolumbre tem interesse em ser ministro, tem interesse em ser presidente do Senado daqui a 2 anos, quer retornar à presidência do Senado, um cargo que ele já ocupou. Então, ele está aí fazendo favores ao governo de transição e está tentando ver qual é o prejuízo menor a ser imposto ao Lula nesse momento. Está compatibilizando o desejo do presidente com as propostas que lá estão no Senado, e o desejo é de que isso comece a tramitar, comece a ser lido e analisado na terça-feira e aprovado na CCJ, nessa Comissão de Constituição e Justiça, na quarta, e no mesmo dia seria enviado ao plenário para apreciação também no plenário do Senado, com perspectiva de aprovação. Tem um grupo de bolsonaristas ali tentando atrasar esse calendário, tramando um pedido de vista na CCJ, mas dessa semana não passa. A emenda vai para a Câmara e ali há um compromisso, você mencionou isso, Diego, compromisso assumido com o Lula pelo Arthur Lira, que é o presidente da Casa, de aprovar essa emenda sem modificações. Se ele entrega essa mercadoria sem modificações, evita-se o retorno do texto para o Senado e tem uma razão para esse ritmo de toque de caixa, que é necessário aprovar isso, essa PEC, até 17 de dezembro, para que o Congresso tenha tempo de analisar o orçamento federal do ano que vem, que ainda não foi aprovado e tem que ser aprovado. Então, para o bem e para o mal, o Bolsonaro está propiciando ao Lula a possibilidade de estruturar prematuramente um esqueleto de uma base congressual, Diego. Enquanto isso ele segue bastante ausente dessas discussões, né, Josias? A gente vai chegando já para o início da tramitação da PEC e desde o começo das discussões o presidente Bolsonaro foi omisso, né? Não participou ali como agente da oposição, como foi dito que ele seria, né, um líder da oposição. Nesse momento, ele se ausentou completamente, abriu mão se ausenta, evidentemente, em público, né? Porque privadamente ele continua apostando no caos, aprovou nomes que ele indicou para o judiciário, para tribunais superiores, nomes que poderiam ser adiados para o ano que vem. Ele agiu para aprovar, não conseguiu aprovar
alguns embaixadores que ele indicou, mas está agora articulando uma candidatura alternativa ao nome do Rodrigo Pacheco à presidência do Senado. Então, ele está se movendo nos bastidores. Está garantindo a aposentadoria dele, 30 mil na Câmara, está negociando com o Valdemar Costa Neto mais um salário do PL, do partido, mais de 30 mil. No final das contas, ele vai ter um salário acima de 75 mil reais. Essas coisas ele continua articulando, mas a obrigação dele ele não está cumprindo. E, nesse momento, não seria uma obrigação vinculada ainda à oposição, que também seria razoável que, a essa altura, ele estivesse já se estruturando para ser um líder da oposição ao governo Lula, né? Mas, nesse momento, ele teria que estar entregando uma outra coisa, Diego. Ele teria que estar entregando a sua promessa de campanha, porque o Bolsonaro criou um problema quando ele aumentou o Bolsa Família, que ele chama de Auxílio Brasil, de 400 para 600 reais. Que ele fez esse aumento, mas não incluiu no orçamento do ano que vem o valor para pagar isto depois de 1º de janeiro, né? Então, ele precisava assegurar que esses recursos fossem providos no orçamento. Então, era a função dele, a essa altura, estar articulando no Congresso a aprovação dessa modificação constitucional que assegure o pagamento do mínimo. Pelo menos isso, esses 600 reais, ele teria que assegurar. Por isso o Lula chama de PEC Bolsonaro, porque aqui estão incluídas promessas que também o Bolsonaro fez durante a campanha em relação a esse benefício social, e está incluído também a intenção do novo governo de obter recursos para reestruturar programas que o Bolsonaro destruiu, farmácia popular, merenda escolar e tantos outros programas que estão sem dinheiro e que você precisa providenciar os recursos, né? Então, a essa altura, é muito lamentável que o Bolsonaro tenha abdicado da atribuição de governar, porque ele ainda é o presidente, né? Então, ele forçou o Lula a fazer, a cumprir as obrigações que seriam dele. Por isso, o Lula chama isso aqui de PEC do Bolsonaro e não PEC da transição.